Hoje é dia 18 de dezembro de 2024. Ao contrário dos demais anos, estou gravando esta mensagem de final de ano em forma de retrospectiva. E eu pretendia gravar este vídeo dia 23 de dezembro de 2024, faltando exatamente uma semana para ser publicado, mas eu senti algo muito forte da parte de Deus, inclusive em virtude dos últimos acontecimentos, a verdadeira limpeza que fiz tanto em meu canal no YouTube quanto em minhas redes sociais, e inclusive dois canais cristãos que estavam falando demais de Papai Noel e Árvore de Tammuz, e eu me senti incomodado com isso, então acabei deixando eu me desinscrevi desses dois canais, me desinscrevi das redes sociais dessas pessoas também. Então eu vi como incoerente continuar falar tanto contra Papai Noel, contra a Árvore de Tammuz, contra o Natal pagão, e continuar seguindo essas pessoas, continuar inscrito nos canais dessas pessoas. Então, para não ser chamado de incoerente, acabei me desinscrevendo desses canais, deixando de seguir essas pessoas. E eu quero chamar a atenção para esta imagem. Antes de qualquer coisa, quero chamar a atenção para esta imagem, para a legenda que está escrito logo acima. Por que você está querendo ser honrado no mundo onde Jesus foi crucificado? Isso aqui foi postado hoje, 7 horas atrás, né? Foi postado hoje pela Juliana. O nome dessa moça é Juliana, eu não sei o sobrenome dela. O perfil dela, tanto no Instagram quanto no Thread, é @_jy.ss. E se você vai no perfil, tanto no perfil do Instagram quanto no perfil do Thread, você não consegue comentar. Está bloqueado para comentário. Acho que somente os amigos mais íntimos dela conseguem comentar. Ou pessoas que ela escolheu para comentar. Porque com certeza ela está sendo alvo de perseguição, alvo de cancelamento, então ela bloqueou os comentários. Quando você retweeta aqui no Threads, você também não consegue incluir um comentário na retweetagem, porque no Threads é como se fosse você estivesse salvando. Você não consegue fazer igual no antigo Twitter, que hoje é X, de você retweetar ou republicar e colocar um comentário na republicação. Aqui é como se estivesse salvando o vídeo para ficar lá no seu perfil, para quem quiser ver. Mas é uma verdade absoluta. Por que você está querendo ser honrado no mundo onde Jesus foi crucificado? Isso aqui é um recado direto para aqueles influenciadores, cantores, pregadores, enfim, pessoas do meio cristão que estão se achando demais, né? Que estão se exibindo, se mostrando demais, querendo prêmios, querendo honras terrenas. Eu falarei sobre isso nesse vídeo também. E antes que você queira dar razão para Daiane Damasceno, no começo deste ano, eu publiquei um apelo a Daiane Damasceno, que estava transformando o canal dela, porque pelo pouco que eu conheço da história da Daiane Damasceno, ela foi membro da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.A. Soares. Ela cantou na Graça Music, foi contratada da Graça Music, cantava lá no Show da Fé, que até hoje é exibido pela Bandeirantes, em TV aberta, no horário nobre. Algo assim impensável 30 anos atrás, ou até menos, né, de um programa evangélico exibido em horário nobre na televisão aberta. E a Daiane Damasceno cantava. Eu não sei se cantava todos os dias, não sei que frequentemente ela cantava nesse programa. Ela é muito conhecida. Quem é membro há mais tempo da Igreja Internacional da Graça de Deus conhece a Daiane Damasceno, só que hoje ela está com a cabeça toda virada, fizeram uma lavagem cerebral nela de um jeito que o canal dela virou canal de fofoca. Então eu me vi obrigado a fazer esse apelo a Daiane Damasceno, mencioná-la nesse vídeo, que eu deixarei, como eu tenho outros 5 vídeos para colocar nas citações aqui no canto superior direito. Aí à medida que for aparecendo aqui, você pode clicando aqui que vai lá para baixo, né? Eu aprendi isso com o Peter Jordan, né? Quando você clica aqui em cima, o vídeo vai lá para baixo para você assistir logo após acabar esse vídeo.
Então, os cartões vão aqui no canto superior direito e a tela final eu deixarei 3 vídeos na tela final, sendo um deles a pregação do pastor Bruno Hassan no Congresso de Gideões Missionários da Última Hora deste ano, e também o vídeo da minha viagem para Lajado de Araçaíba, que é um distrito de Apiaí, e um vídeo do evangelismo de rua em Praia Grande, onde eu fui no carnaval deste ano. E então a Daiane Damasceno, ela usa o canal dela, né, e o perfil dela no Instagram também, os perfis dela nas redes sociais, para difamar os outros, né, para atacar, né, porque agora ela tem um ódio da palavra gospel. Ela não se considera cantora gospel, ela é tipo o João Alexandre, né? Aliás, eu nem sei porque que ainda tem esse CD. O João Alexandre, ele usou esse CD, a faixa título desse CD, para atacar pessoas do meio cristão, mencionando trechos de músicas, fazendo um trocadilho com o nome de um ministério, que eu inclusive mencionaria aqui neste vídeo. Então, ela está fazendo pior que o João Alexandre. O João Alexandre ainda usou de sarcasmo, ainda usou de ironia, ainda evitou mencionar nomes de pessoas, mas a Daiane Damasceno menciona o nome de pessoas, ataca pessoas nominalmente. Então, eu tive que fazer esse alerta para a Daiane Damasceno, então eu deixarei aqui fixado nos comentários desse vídeo o apelo que eu fiz para ela no começo desse ano, acho que foi logo em janeiro, antes mesmo de eu viajar para Belo Horizonte. Eu falarei também nesse vídeo sobre minha viagem a Belo Horizonte. E antes de falar a respeito dos 7 momentos, são 7, né? Seriam 5, mas os 2 de bônus, que são a viagem para Praia Grande e a viagem para Lajado de Araçaíba, deixarei na tela final. Então, os 7 momentos marcantes que eu tive nesse ano, tanto positivamente como negativamente. Antes de falar sobre isso, eu quero falar aqui o significado da palavra gospel, que a Daiane Damasceno tanto odeia, e que o João Alexandre, né? O João Alexandre odeia também. Gospel vem de Godspell, que vem do inglês arcaico e significa Deus soletra. God significa Deus e spell significa soletra, do verbo soletrar. E traduzindo para o inglês moderno é a palavra de Deus, né? Que seria evangelho, né? Evangelion, em grego. Boas novas, né? Boas novas. Na verdade, gospel é o termo em inglês para evangelho, que vem do grego evangelion, que é boas novas em grego. E agora vamos aqui, deixa eu ver, são 8 minutos e 10 segundos, vamos para o primeiro momento que eu tive nesse ano, que é a viagem para Belo Horizonte, ocorrida em janeiro. Eu quero abrir cada momento deste vídeo, com exceção dos 2 bônus na tela final, né, que eu falarei na conclusão desse vídeo. Eu falarei sobre os 2 bônus, mas os 5 momentos que eu deixarei aqui nos cartões, na introdução a cada um deles falarei um texto bíblico. E eu quero mencionar, com relação à minha viagem para Belo Horizonte, quero mencionar Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, eu viajei para Belo Horizonte em janeiro, porque eu já tinha viajado umas 15 vezes para o Passo de Caldas, mas nunca tinha ido para Belo Horizonte. E eu fui para a Igreja Batista da Lagoinha. O objetivo principal dessa viagem era conhecer a Igreja Batista da Lagoinha, a sede, no caso, né? Porque o presidente, o pastor presidente da Igreja Batista da Lagoinha, digamos assim, né? Deixa eu usar o termo que se usa na Assembleia de Deus. O pastor presidente da Igreja Batista da Lagoinha é o André Valadão, que está lá em Orlando, né, na Lagoinha USA. Ele é pastor da Lagoinha USA em Orlando. A irmã mais velha dele, que é a Ana Paula Valadão, fundadora do Ministério Diante do Trono, atacado por esse sujeito aqui, na faixa título desse CD. É um ministério que surgiu nos anos 1990,
final dos anos 1990, que promoveu um verdadeiro avivamento em Belo Horizonte. Belo Horizonte se tornou mundialmente conhecida por conta desse ministério, que surgiu, obviamente, de carona com o Hillsong, né? Mas que foi o pontapé inicial para um avivamento gigantesco no Brasil, principalmente na música cristã. Belo Horizonte foi conhecida como a capital do avivamento no Brasil, por conta desse ministério, deixando bem claro que é o ministério que o João Alexandre ataca na faixa de título desse CD. E agora a Igreja Batista da Lagoinha está passando por um momento assim. Recentemente ela batizou muita gente lá na Esplanada do Mineirão. Eu fui à Esplanada do Mineirão. Eu visitei praticamente todos os pontos turísticos, os principais pontos turísticos de Belo Horizonte, inclusive a Esplanada do Mineirão. Gravei um vídeo na Esplanada do Mineirão. E foi lá na Esplanada do Mineirão que ocorreu dias atrás o último batismo do ano, promovido pela Igreja Batista da Lagoinha. Então a Igreja Batista da Lagoinha, ela ordenou recentemente pastores, né? Porque a Igreja Batista da Lagoinha tem várias igrejas, eu não quero chamar de filiais, porque filial remete a empresa, e a Igreja Batista da Lagoinha não é uma empresa, embora algumas pessoas tratem a Igreja Batista da Lagoinha como uma empresa, ou uma empresa, como diz a Zaida Damasceno. A Lagoinha não é uma empresa. Eu sou testemunha disso, de que a Igreja Batista da Lagoinha tem algumas pessoas dali, não sei exatamente quantas, né? Deus é que sabe, estão ali apenas para assistir o culto e ir embora, né? Pessoas que não se envolvem assim de uma certa forma, não querem ministério, não querem cargo nenhum, não querem nada, só querem ir assistir o culto, ir para a igreja assistir o culto, não faz amizade com ninguém e vai para casa. Infelizmente existe muita gente assim, que vai para o culto, assiste o culto e vai embora. Às vezes senta no último banco para não ser abordado por ninguém, para não ser abraçado por ninguém, quer ficar sozinho lá, crente invisível, como se diz, né? Mas o que acontece? O pastor André Valadão, ele é o pastor presidente da Lagoinha. O pastor responsável pela sede atualmente é o Flavinho Marques. E quando eu fui para Belo Horizonte em janeiro desse ano, o Flavinho Marques estava interrompendo as férias dele. Todos os pastores da igreja estavam indo de férias. E inclusive o Flavinho Marques, mas ele fez questão de voltar. Eu não lembro o dia que foi agora, só sei que foi acho que foi o terceiro ou quarto domingo, acho que foi o terceiro domingo de janeiro, e que eu fui lá para a Igreja Batista da Lagoinha. Na verdade, eu participei de 2 cultos na Igreja Batista da Lagoinha, sendo um deles um culto de quinta-feira, né? Acho que foi Escola da Bíblia, em que a dirigente foi... Não, foi 3 cultos, na verdade. Foram 3 cultos na Igreja Batista da Lagoinha, sendo o primeiro deles numa quinta-feira, que teve até toque de chofar, 2 pessoas tocando chofar, que é mencionado aqui de uma forma jocosa pelo João Alexandre. E eu acho lindo o chofar, porque tem um significado espiritual, algo profético, algo poderoso. E foi na Escola da Bíblia, acho que foi na quinta-feira mesmo, com a pastora Ângela Valadão, que é irmã do pastor Marcos Valadão, que o André, Ana Paula e a Mariana, que é a esposa do Felipe, eles são os 3 filhos do Márcio Valadão. O Márcio Valadão pediu afastamento por um motivo de saúde, eu acredito que seja Alzheimer mesmo, né? Pelo menos foi que o afastamento dele foi por causa de... Estava começando a ter sinais de Alzheimer, então ele pediu afastamento, colocou o André Valadão como pastor presidente de todas as Lagoinhas e o Flavinho Marques como pastor responsável pela sede em Belo Horizonte. E o pastor Flavinho Marques interrompeu as férias dele para ministrar no domingo pela manhã, no segundo culto de domingo pela manhã. Eu fui no primeiro culto, que foi o que eu coloquei aqui, no tabernáculo, que é a parte de baixo, né, que tem o templo, aquele templo redondo, né, aquele templo redondo que parece um cinema por dentro, você entra lá, parece que está num cinema, num teatro, sei lá. E a parte de baixo, que é o tabernáculo, onde vão as pessoas de mais idade, né, geralmente pessoas mais idosas, participam desse culto no tabernáculo, que teve um solo de violino, coisa mais linda do mundo. Esse foi o segundo culto. O terceiro culto foi lá em cima, né, que foi o que o Flavinho Marques ministrou a palavra, tudo. Então, eu sei que tá
tá feio essa briga dentro da família Valadão, né? Tá parecendo briga por herança, quando o patriarca morre, aí os filhos ficam brigando por herança, mas eu tenho certeza que Deus já está trabalhando no coração do pastor André, da pastora Ana Paula, do pastor Felipe, que não é irmão nem da Ana Paula, nem do André, é agregado. Ele é irmão da Mariana, é a Mariana sim que é irmã do André e da Ana Paula. Então Deus está trabalhando no coração deles, Deus está começando a promover a paz dentro dessa família, porque já tá ficando muito feio, tá virando motivo de piada, de chacota, principalmente para os fofoqueiros do mundo. Já era uma piada para os fofoqueiros de dentro da igreja, e agora tá virando assunto dos fofoqueiros do mundo, o que é mais escandaloso ainda. Então eu oro para que o pastor André, a pastora Ana Paula, o pastor Felipe, a pastora Mariana, eles se entendam, eles façam as pazes, até por conta do pai deles, né, do pastor Márcio Valadão, tá com uma idade avançada, não tá bem de saúde, então, por ele, principalmente pelo evangelho, para que o evangelho de Cristo não seja ridicularizado, não seja achincalhado por pessoas que não temem a Deus, que eles façam as pazes. E que aqueles que hoje trabalham, ganham inscritos, ganham seguidores, canais de fofoca, gospel, algo que é abominável, algo que Deus reprova totalmente. Não existe fofoca gospel, fofoca é fofoca. Fofoca é abominável, fofoca é nojenta. Deus abomina fofoca. E fofoca gospel é uma contradição terrível. É um termo totalmente contraditório, totalmente incoerente. Não existe fofoca aprovável, não existe fofoca santa, não existe difamação santa. Difamação é difamação, pronto, acabou. Então, inclusive é crime, né? Existem 3 crimes no Código Penal que se as pessoas que são achincalhadas, tanto dentro quanto fora da igreja, podem estar com processo criminal, porque calúnia, injúria e difamação são crimes perante o Código Penal. Então, que eles possam se entender, que eles possam fazer as pazes e acabar de uma vez por todas com tudo isso que está acontecendo, e que aquelas pessoas que hoje difamam a família Valadão e difamam a Igreja Batista da Lagoinha possam se arrepender, possam se converter, para que pessoas tementes a Deus não façam um negócio desse. E a Igreja Batista Lagoinha continua sendo instrumento na mão de Deus para alcançar muitas vidas para Jesus, para salvar muitas vidas. E agora vamos para o segundo assunto, que é algo que não aconteceu. Eu gostaria muito que tivesse acontecido, mas não aconteceu. E aqui eu mencionei o Oscar. Vejamos o que está escrito aqui no Salmo 73, versículos 16 e 17, que eu li todo no vídeo de desagravo ao filme Som da Liberdade. Eu li todo o Salmo 73, mas eu quero ler somente os versículos 16 e 17, que mostram que Asaf quase desviou, quase se afastou de Deus por conta da prosperidade dos ímpios, mas assim que Deus mostrou para ele o que aconteceria com os ímpios, ele se sentiu confortado, ele se sentiu justiçado, digamos assim. Quando pensava em entender isto, ou seja, a prosperidade dos ímpios, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, ou seja, até que entrei na presença de Deus, então entendi eu o fim deles, ou seja, Deus mostrou a Asaf o fim dos ímpios, aqueles que prosperavam. E ainda hoje prosperam. Então é mais do que evidente que Som da Liberdade, que é um filme sobre tráfico humano, um filme sobre que é contra a pedofilia, contra a prostituição, contra a pornografia, que denuncia o tráfico humano. Ele conta a história real de Tim Ballard, que até hoje é difamado, é um ativista dos direitos humanos cristão, norte-americano, só que ativista dos direitos humanos do bem, né? Porque existe o ativista do mal, o ativista dos direitos humanos que promove o mal, que promove valores satânicos, totalmente contrários à Bíblia. Existe o ativista dos direitos humanos que promove o bem, no caso, o resgate de crianças vendidas como escravas sexuais. E nesse caso, a Rocío e o Miguel, que eram 2 irmãos de Honduras, que foram raptados
por uma aliciadora de menores, juntamente com várias outras crianças. Eles foram levados no container de um navio de Honduras para a Colômbia, foram traficados como escravos sexuais ali, e esse filme denuncia o tráfico humano, aproveitando-se de uma história real, que é a história do Tim Ballard, para contar uma história fictícia, que é a história de Rocío e Miguel. E Rocío e Miguel simbolizam todas as crianças traficadas, todas as crianças vendidas como escravos sexuais, não só na Colômbia, mas em várias outras partes do mundo, inclusive no Brasil. E obviamente que Hollywood está conivente com isso. Ela, de uma certa forma, apoia essa barbaridade, essa nojeira. Por isso que a Hollywood fez questão de silenciar, evitando mencionar, não mencionou, ele sequer foi mencionado entre os pré-indicados, tanto para o Globo de Ouro quanto para o Oscar. Então, Hollywood, sim, está com as mãos manchadas de sangue. Todas as vítimas do tráfico humano, da prostituição, da pornografia, da pedofilia, foram praticamente achincalhadas por Hollywood. Então, o Salmo 73 é uma evidência de que os ímpios podem até prosperar num certo momento, mas eles terão a recompensa caso não se arrependam, caso não se convertam a tempo. Então, realmente, Som da Liberdade foi... Eu até hoje não sei qual filme que ganhou mais estatuetas, né? Eu acho que foi Oppenheimer, né? Eu acho que foi Oppenheimer, que estavam falando muito do Oppenheimer. Mas o ganhador moral, o vencedor moral do Oscar 2024 foi o Som da Liberdade. É óbvio que realmente a pessoa que tem o mínimo de humanidade, o mínimo de compaixão, o mínimo de senso crítico, de Deus no coração, assistiu esse filme para ser certificado. Se a pessoa tinha dúvidas se o filme falava algo verdadeiro ou não, algo real ou não, a pessoa foi assistir esse filme. A maioria das pessoas que atacam, praticamente todas as pessoas que atacam o Som da Liberdade, se encaixa em uma ou mais dessas três categorias. Ou não assistiram o filme, ou é massa de manobra da militância de esquerda, ou tem algo a esconder. Então, a pedofilia, a pornografia, a prostituição são realidades terríveis. Muitas crianças são vítimas disso, e o filme Som da Liberdade denunciou tudo isso, e Hollywood não quer que você assista esse filme, de jeito nenhum. Se você ainda não assistiu esse filme, assista. Deve estar disponível em alguma plataforma de vídeo aí, em algum lugar. Assista esse filme, porque a visão que você tem hoje do mundo pode mudar completamente a partir do momento que você assistir esse filme. Vamos para o terceiro assunto, que é o Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, que eu visitei em abril. Eu fui para... Acho que eu esqueci de mencionar, né, que a entrega do Oscar foi em março, né? Aí em abril ocorreu o Congresso Internacional, o 39º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Não tem nada a ver com Gideões internacionais. Os Gideões internacionais... Gideões internacionais não. Acho que é isso, os Gideões internacionais. Isso. Os Gideões internacionais é aquele da Biblinha, né? Eu não tenho aqui agora, mas é aquela Biblinha que... deixa eu pegar aqui, vai. Deixa eu dar uma pausa aqui, espera só um pouquinho. É aqui, ó. É que tá muito apagado, a capa tá apagada, porque tá muito gasta. Mas aqui, ó. Deixa eu abrir a... não tem nem como abrir aqui, ó. A folha de... Essa biblinha aqui tá muito gasta, quase não dá para ver o que tá escrito na capa, mas essa é uma biblinha dos Gideões internacionais. Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então, esses são profissionais liberais e homens de negócios que criaram um ministério no século XIX, se não me engano, para começar a evangelizar na rua, nos hospitais, nos hotéis, nas empresas, nas igrejas também, enfim.
Então, os Gideões Missionários da Última Hora é outro ministério. É um ministério voltado para missões também. Só que aí, missões em países onde há perseguição contra os cristãos, onde há pobreza, a miséria, onde há pouco a divulgação do evangelho. E neste ano, eles deram pontapé inicial para Myanmar, que é um país do Sudeste Asiático, entre Bangladesh e a Tailândia, se não me engano, e é um país que vive praticamente numa guerra civil, vive uma ditadura militar e os grupos paramilitares, né, guerrilheiros, eles tentam tirar os ditadores do poder, e no meio desse fogo cruzado está a igreja, né? A igreja é perseguida, né? As pessoas conseguem se reunir, só que muitos se reúnem nas florestas, né, no meio do mato, porque acabam sendo perseguidos tanto pelo governo, né, pela ditadura vigente no país, quanto pelos guerrilheiros que recrutam, né, eles recrutam à força as pessoas para combater o regime. Então, a igreja em Myanmar está nesse fogo cruzado, os judeus missionários da última hora, eles apoiam os missionários que pregam em Myanmar, na África, na Amazônia, em várias outras partes do Brasil e do mundo, no Nordeste, no sertão do Nordeste. E lá em Camboriú, eu assisti presencialmente a pregação do pastor Bruno Hassan, que é do Rio de Janeiro, e vi assistir todas as pregações pelo YouTube, né, pela internet, dos demais pastores que pregaram, pastores, missionários, tanto homens quanto mulheres. Mas o do pastor Bruno Hassan assisti presencialmente, eu estava lá, inclusive eu apareço no vídeo que eu deixarei na tela final desse vídeo. E com relação a essa pregação, o texto que o pastor Bruno Hassan mencionou está em 1 Samuel 20, de 18 a 19. E disse-lhe Jonatas, no caso a Davi: amanhã é lua nova e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. Aqui fala sobre Davi, que estava começando a ser perseguido por Saul, e Jonatas era muito apegado a Davi, apegado no sentido de amizade. Amizade. Não tinha nada a ver com relação homossexual, era amizade. Então Jonatas era amigo íntimo de Davi, e Saul, que era pai de Jonatas, estava perseguindo Davi, queria matar Davi, estava disposto a matar Davi. Aí Jonatas ficou de avisar Davi se realmente Saul queria matá-lo e ele precisava se esconder. Então Samuel combinou lá um negócio com um dos flecheiros, né, que se ele atirasse a flecha para um lugar e Jonatas mandasse para um lugar, significava que Davi poderia voltar para o palácio com segurança. Aí se o flecheiro atirasse a flecha e Jonatas mandasse voltar, eu não lembro exatamente se era para ir, para voltar, mas enfim, dependendo do que Jonatas mandasse o flecheiro fazer com a flecha que tinha sido atirada, aí Davi precisava se esconder, e realmente Davi assistiu tudo escondido na moita, viu Jonatas pedir para o flecheiro atirar a flecha. Aí, não, acho que o próprio Jonatas atirou a flecha, isso. Foi o próprio Jonatas que atirou a flecha, aí o flecheiro foi buscar a flecha em determinado lado, e aí Davi entendeu que Saul queria matá-lo, aí Jonatas começou a chorar, e Jonatas e Davi se abraçaram aos prantos, porque nunca mais se viriam, e realmente nunca mais se viram. Davi permaneceu fugindo de Saul durante vários anos, e Jonatas foi morto em batalha juntamente com outros 2 irmãos e o próprio Saul. Então é sobre isso que falou a pregação do pastor Bruno Hassan. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. No caso, eu fui para Camboriú. Eu, na verdade, viajei para Balneário Camboriú, que é a famosa Dubai brasileira, com aqueles prédios gigantescos, inclusive o One Tower, que é o maior prédio do Brasil, por enquanto, né? Por enquanto é o maior prédio do Brasil.
Mas eu vi um contraste gigantesco, um contraste imenso entre Balneário Camboriú, que fica mais próximo ao mar, e Camboriú, que fica mais afastado do mar, que é a parte pobre, né? A parte rica fica em Balneário Camboriú, a parte pobre fica em Camboriú. Um contraste gigantesco entre as duas cidades, que eu pude ver pessoalmente. A quarta parte desse vídeo é a viagem que eu fiz à Argentina. Eu tenho uma playlist inteira. O primeiro vídeo da playlist mostra eu indo de Sorocaba até Campinas, depois até Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até Buenos Aires. Não, do Rio de Janeiro fui até Ezeiza, que é uma cidade da Grande Buenos Aires, próxima a Buenos Aires, ao sudoeste de Buenos Aires. Aí eu fui de Tienda León, né, que é o transporte da Tienda León, do aeroporto de Ezeiza até o centro de Buenos Aires. Fiquei hospedado bem perto do Obelisco. E o segundo vídeo da playlist mostra acho que no segundo vídeo da playlist eu tô na Reserva Ecológica Costeira Sul. O terceiro vídeo da playlist, eu não sei se eu tô confundindo, peraí. Tem um vídeo que eu gravei lá nos bairros Villa Crespo e San Telmo. E tem um outro vídeo que eu gravei acho que foi o segundo vídeo, né? O segundo vídeo foi lá no bairro La Boca, inclusive no Caminito, né? A região lá do bairro La Boca. E o quinto vídeo foi lá no hotel, meu último dia em Buenos Aires, pouco antes de eu voltar para o aeroporto para pegar 2 aviões de volta para casa, no caso. Então, o texto bíblico que eu mencionei no primeiro vídeo dessa playlist está aqui no livro de Atos, capítulo 10, versículos 12 a 16. E Pedro viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então, eu decidi ler esse texto bíblico e comentar a respeito dele no primeiro vídeo da playlist na Argentina. Eu mencionei esse texto bíblico, acho que de Atos 10, né? Eu li todo o capítulo 10 em frente ao Obelisco, e li todo o capítulo 11 na Plaza de Mayo, em frente à Casa Rosada. Casa Rosada, que é a sede do Poder Executivo na Argentina, onde está o Javier Milei, que é um dos homens mais odiados da Argentina nesse momento. Muita gente quer acabar com a vida dele. E porque é verdade, né? Muita gente quer acabar com a vida dele, né? Tanto que dias atrás, na cidade vizinha, né, uma cidade da Grande Buenos Aires também, próxima a Buenos Aires, estava tendo um culto. A Iglesia Estallar de Salvación, lembrei. O nome da igreja é Iglesia Estallar de Salvación, ou Estalo de Salvação em português. Que estava tendo um culto. Aí passou uma parada da turma do alfabeto bem em frente, para provocar mesmo, porque eu vi o local onde fica essa igreja no Google Maps. É uma avenida, uma cidade pequena, uma cidade relativamente pequena. Então o pessoal fez questão de passar bem em frente a essa igreja e começou a fazer um monte de gesto, começou a gritar, começou a fazer escândalo. Uma mulher seminua virou de costas para a igreja, uma posição obscena. Enquanto isso, lá dentro o pessoal estava cultuando a Deus, cantando uma música, toda a criação, santo, uma música que o Gabriel Guedes cantou em português. E o pessoal lá dentro fazendo assim sobre o pessoal que estava lá fora, atacando, xingando, ofendendo, difamando, né?
quase por um pouco que eles não invadiram a igreja durante a passeata. E com certeza o pessoal que fez isso, né, o pessoal que aprontou isso, afrontou os cristãos que estavam reunidos lá dentro, cultuando a Deus, fez isso como provocação contra os cristãos evangélicos que passaram a ter ainda mais liberdade de culto com a eleição do Javier Milei como presidente da Argentina. Então, eu fui em frente ao Congresso dos Deputados, né, Congresso dos Deputados lá da Argentina, né, na Plaza de los Dos Congressos. Tinha o Senado de um lado e o Congresso dos Deputados do outro, e no portão, gravado em metal, no portãozão de metal, estava lá o preâmbulo da Constituição da Argentina, invocando a proteção de Deus. Ou seja, o próprio preâmbulo da Constituição argentina, assim como na Constituição do Brasil, invocando a proteção de Deus. Então, Deus está presente, inclusive, na Constituição argentina. E por mais presidentes de esquerda ou centro-esquerda que a Argentina tenha tido nas últimas décadas, nenhum deles conseguiu até hoje tirar Deus da Constituição argentina. Então, a Argentina está vivendo um avivamento, sim, eu pude ver isso. Buenos Aires tem muitas igrejas, eu creio que o interior deve ter mais ainda, mas Buenos Aires tem muitas igrejas, eu conheci pelo menos 2 delas, que é a Iglesia de Lugano, está situada num dos bairros mais perigosos de Buenos Aires, e eu estive lá, Deus me guardou, Deus me protegeu, e eu pretendo voltar para lá em julho do ano que vem, se Deus quiser. E também a Iglesia Vida Nueva, acho que é Vida Nueva, que eu acabei indo no horário errado, porque o culto lá é domingo às 10 da manhã, eu fui à noite, mas mesmo assim o pessoal que estava lá dentro, né, porque lá funciona como uma espécie de seminário teológico, né, onde missionários do mundo inteiro se reúnem lá, tinha até brasileiro lá no meio, e eles me receberam muito bem, mesmo tendo ido lá no horário errado, havia gente lá dentro, eles me receberam muito bem, e eu pretendo voltar para lá também, dessa vez no horário certo. Então, os argentinos sim são pessoas que precisam de nossas orações, eles precisam de nosso apoio. O povo de Deus ali na Argentina está atuante, está trabalhando. A nossa denominação, a denominação da qual eu pertenço, tem um missionário na Argentina, que é o Walter Figun, que é um dos principais líderes das Assembleias de Deus em Buenos Aires, na Argentina como toda, mas principalmente em Buenos Aires. E o sonho dele é que cada província da Argentina tenha pelo menos uma igreja da Assembleia de Deus. Então, se Deus quiser, eu creio que nos próximos, parece que recentemente, inclusive, houve um evento, né, missionário, né, uma conferência missionária com um estádio lotado. Não sei que estádio foi, mas o estádio lotado. Então, Deus está movendo a Argentina. Deus está trabalhando. Eu pude ver que a Argentina também é um país que tem muito a ensinar para o Brasil. Nós, brasileiros, temos que deixar de lado toda a arrogância, toda a prepotência, toda a xenofobia, esse ranço que o futebol criou entre argentinos e brasileiros. Tem que acabar, isso tem que acabar. A Argentina é a atual campeã do mundo, por isso que eu estou com esse escudo aqui. Esse escudo da FIFA indica que a Argentina é campeã, tricampeã do mundo, né? A atual campeã mundial, e com certeza é uma das favoritas para a Copa de 2026, que será na América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá e México. Então, o Brasil tem que largar essa arrogância, essa prepotência, esse ranço, essa xenofobia mesmo contra os argentinos, e reconhecer que nós temos muito que aprender com os argentinos em muitas coisas, civilidade, eficiência nos serviços públicos, as crianças lotando as praças, né? Muitas praças de Buenos Aires têm parquinhos, onde as crianças ficam brincando, os pais ficam olhando, e em vez de ficarem pendurados no celular, ficam brincando no parquinho da praça. Então, as pessoas leem muito, os argentinos leem demais, muito mais que os brasileiros. Então, realmente, nós, como brasileiros, temos que ter autocrítica, temos que ser autocríticos
e reconhecer que nós temos muitas falhas, temos muito que aprender, não só com os argentinos, mas com pessoas do mundo todo, que Deus também ama essas pessoas, tanto os argentinos quanto os brasileiros, como pessoas do mundo todo. Deus ama e quer salvar, quer resgatar, quer transformar. Deus quer que pessoas alcancem. E o quinto momento que eu quero mencionar aqui são as decepções. Acredito que é a parte mais difícil, no qual eu devo medir muito bem as palavras, que são as decepções com as celebridades gospel. Como eu já disse aqui, gospel significa Deus soletra, que é o termo em inglês para evangelho. Evangelho significa boas novas em grego. Então, os pais de língua inglesa, em vez de evangel, antigamente usavam evangel. Hoje usam gospel, que é o termo atualmente usado para se referir ao evangelho, às boas novas da salvação em Cristo Jesus. Então, o termo gospel atualmente é pejorativo, é usado em sentido pejorativo. Que a Daiane Damasceno odeia o termo gospel, o João Alexandre também odeia o termo gospel, ele não se considera um cantor gospel, tanto que ataca pessoas, ele difama pessoas, né? Eu não sei como está a situação dele hoje, né? Porque esse CD aqui, eu não lembro de que ano que é esse CD. Eu sei que eu comprei esse CD aqui quando eu estava naquela fase apologética, né? Aquele extremismo apologético. 2007. Aqui, ó. É de 2007. Então esse CD aqui tem... esse CD aqui tem 17 anos. Esse CD aqui tem 17 anos. Então eu comprei esse CD na fase apologética, quando eu ainda estava difamando o meio mundo. Então eu me identifiquei com a faixa título desse CD. Hoje eu não sei o que eu faço. Não sei se eu jogo fora, não sei se eu quebro, não sei o que eu faço com esse CD. Porque eu não quero dar esse CD para ninguém, não quero incentivar ninguém a ficar pensando mal de outros irmãos em Cristo. Eu creio eu espero que o próprio João Alexandre se arrependa de ter gravado isso aqui. Que ele seja hoje uma nova pessoa, que ele tenha uma comunhão íntima com Deus. Ele não tenha nada a ver com o João Alexandre que gravou esse CD. Mas o termo gospel hoje é usado em tom pejorativo. Mas eu quero deixar aqui um texto, palavras do próprio Jesus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48, parte B. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu gravei um vídeo sobre a música Evangelho de Fariseus. Na verdade, eu reagi a essa música num vídeo que eu gravei a respeito da teologia, da missão integral da teologia da libertação. Mas na época, quando eu reagi a esse vídeo, eu nem passava pela minha cabeça que a Amy Rocha era cristã. Aí depois, à medida que eu fui conhecendo essa moça, fui tomando, ficando por dentro, porque ela foi muito atacada, a Amy Rocha foi muito atacada, né? Inclusive, a primeira pessoa que eu vi no Instagram comentar a respeito dessa música foi uma cantora que hoje eu nem sigo mais, por um motivo que eu falarei mais tarde. Então, eu me descrevi do canal dessa moça, eu não sigo mais nas redes sociais, mas ela foi a primeira a tornar público, né? Pelo menos primeira pessoa que eu vi no Instagram comentando a respeito dessa música Evangelho de Fariseus. Aí depois foi que eu tomei conhecimento, estava todo mundo falando sobre esse assunto. Em fevereiro deste ano, foi a música, eu creio que muitos consideram Evangelho de Fariseus a música do ano. Porque ao contrário do João Alexandre, a Amy Rocha ela não menciona o nome de ninguém. Mas a letra do Evangelho de Fariseus, aí analisando com calma a letra da música, entendendo
aonde que a Amy Rocha queria chegar. Aí eu comecei a dar um desconto pra menina. Eu ainda não sou inscrito no canal dela, nem a sigo nas redes sociais, porque eu ainda preciso ter certeza do posicionamento político e ideológico dela, porque dizem que ela é militante de esquerda, né, pelo menos ela dá a entender que é militante de esquerda porque ela é fã de Djavan, ou era, né, não sei se é fã ainda, mas na época do Dom Reality, que foi um reality show cristão evangélico, né, assim como o Shadow Gospel lá do Raul Gil, foi um reality de música cristã evangélica no qual a Amy Rocha se inscreveu justamente para lançar essa música e descer o sarrafo em meio mundo, dizendo que as pessoas estavam criando deuses para si mesmos, enquanto as crianças na Ilha de Major estavam sumindo. Então, porque ela é paraense, né? A Amy Rocha é paraense, ela é membro de uma igreja com 15 membros, ou era, não sei se está lá ainda, né? Mas na época, em fevereiro deste ano, ela era membro de uma igreja com 15 membros e era faxineira dessa igreja. E ela sempre aparecia com aquelas batas, né? Aquelas roupas, né? Aquele cabelão crespo, preto. Ela deve ter ascendência indígena, né? Porque ela, por ser lá do Pará, eu acredito que ela deve ter alguma ascendência indígena. E ela... A voz dela lembra muito a Adriana Calcanhoto, né? Quem teve um pouco de contato, pelo menos um pouco de contato com música secular, imediatamente associa a Amy Rocha a Adriana Calcanhoto. Seria a versão gospel da Adriana Calcanhoto. E ela falou, foi uma música de protesto contra o que muitos cristãos evangélicos faziam e ainda fazem, né? Porque se você analisar bem a letra dessa música, ela ataca a tietagem gospel, a idolatria gospel, né? Que a tietagem é uma forma de idolatria. Ela ataca aqueles influenciadores e cantores, pastores, pregadores, influenciadores e cantores, né? Pessoas do meio cristão que exigem cachês, cobram cachês altíssimos, tanto para cantar quanto para pregar, que exigem hospedagem em hotel de luxo, que exigem transporte de luxo, que fazem questão de ser, né, de atrair a atenção de todos para si próprio, né, como se fosse a última bolacha do pacote, que andam com segurança, não deixa ninguém chegar perto, enfim, é complicado, porque quando você analisa, quando essa música foi lançada, eu fiquei furioso também, eu fiquei com raiva da Aimee. Inclusive, se a Aimee estiver assistindo esse vídeo, eu quero pedir perdão publicamente para você. Aimee Rocha, se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero lhe pedir perdão por ter pensado mal a seu respeito. É claro que para seguir você, para me inscrever no seu canal no YouTube e seguir você nas redes sociais, eu preciso ter certeza de qual é o seu viés ideológico. Se você realmente é militante de esquerda ou não. E se você continua sendo fã de Djavan. Eu preciso conhecer você melhor. Então eu preciso analisar com calma, né? Após eu ter deixado de seguir, né? O que aconteceu? Né? O que foi que aconteceu? Teve o Troféu Gerando Idolatria, né? O nome oficial do evento é Troféu Gerando Salvação. Era para ser no começo desse ano, no fim mudar para setembro, 17 de setembro de 2024. Então é um evento que é como se fosse uma versão gospel do Oscar, ou do Troféu Imprensa, sei lá. Então, não contentando-se em apenas ser uma premiação onde o ser humano é exaltado acima de Deus, onde Deus é deixado de lado, Jesus Cristo é deixado de lado, e a atenção se volta para o ego humano, para o ser humano, inchando o ego de cantores, influenciadores, pastores, pregadores, enfim, pessoas do meio cristão, ficam com o ego inchado, né? Você vê, claro, até nas roupas que as pessoas usavam, enfim. E o comportamento dos apresentadores, especialmente da apresentadora desse programa, que foi desprezível, foi lamentável, foi coisa abominável mesmo, o que essa mulher fez. Então, é uma premiação que quem apoia um negócio desse precisa se converter, sinceramente. E quem apoia uma barbaridade dessa precisa se converter, não é possível.
Eu acho muito difícil pessoas realmente tementes a Deus, que têm uma vida de oração, vida de santidade, de separação do mundo, vai a um evento desses e não se escandaliza. Não, ao mínimo, não pede ao mínimo perdão aos seguidores, aos inscritos, porque eu me desinscrevi, eu não quero mencionar o nome de ninguém, nem dos canais nos quais ainda sou inscrito, nem nos canais que me desinscrevi. Por quê? Porque até o ano que vem muita coisa pode mudar para melhor ou para pior. Pode ser que alguma das pessoas que eu continuo seguindo hoje se afaste, né, do propósito, né, se deixe o ego, né, fique com o ego inchado e acabe participando de uma premiação dessas no ano que vem. Inclusive uma que não participou do troféu Gerando Idolatria acabou participando de algo ainda pior, muito pior, que foi o prêmio Multishow. Multishow, que é um dos canais da Globo, né? É um canal fechado da Globo voltado para música, entretenimento. O que existe pior na música secular e no entretenimento de uma forma geral aparece no Multishow. E essa cantora foi ao prêmio Multishow. Então eu acabei deixando de seguir essa cantora também. Eu me desinscrevi do canal dela e eu era inscrito antigo dela. Eu praticamente acompanhei essa cantora desde o início, desde o comecinho. E eu me desinscrevi do canal dela. Eu me desinscrevi da conterrânea dela também. Do mesmo estado. Que eu acompanhei as duas, né? Na verdade, desde o começo, né? Tanto uma quanto outra, acompanhei desde o comecinho do canal das duas, dos canais das duas, e me inscrevi no canal das duas. Tanto por conta do troféu Gerando Idolatria, quanto por conta do troféu Gerando Salvação. Então eu não quero mencionar o nome de ninguém aqui, mas você já deve saber, se você for no meu canal, ver os canais nos quais eu sou inscrito, você já terá uma noção de quem eu sigo, né? Dos canais nos quais sou inscrito, canais musicais, no caso. E eu só continuarei inscrito nesses canais se essas pessoas em cujos canais eu sou inscrito permanecerem fiéis a Deus, permanecerem no propósito e não participarem do troféu Gerando Idolatria no ano que vem. Agora, o bônus. Na conclusão desse vídeo, eu quero falar um pouco a respeito das viagens que eu fiz para Praia Grande no carnaval deste ano. Aliás, o carnaval deste ano, no carnaval deste ano, os congressos, como o da UMADEB em Brasília, que ocorre no todo carnaval, a União das Assembleias de Deus, acho que é a União das Assembleias de Deus de Brasília, promove um congresso todo carnaval. E no ano que vem será do dia 1º ao dia 4 de março. E eu não sei se eu vou, né? Sinceramente, eu não sei se eu vou. É mais fácil que eu vá para o congresso o 40º Congresso Internacional de Missões de Jesus Missionários da Última Hora, porque é lá em Camboriú, então é mais fácil de ir, mais tranquilo para mim. Agora, até por conta do feriado do Dia do Trabalho, né? Que coincidiu com o feriado do Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, enfim. Mas viagem para Brasília é mais complicado, porque fica muito em cima da hora, né? Muito em cima, né? Eu já vou para Florianópolis em janeiro, se Deus quiser. Então eu ficará muito em cima, né? Talvez eu não tenha condições financeiras e nem tempo para me preparar para essa viagem, para uma viagem para Brasília, para participar do congresso da UMADEB. Mas os congressos deram uma surra no carnaval desse ano. Esse ano teve aquele episódio lá com a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil, que as duas ficaram, cada uma num trio elétrico, falando do apocalipse, do fim do mundo. A Ivete Sangalo acabou ficando doente e a Baby do Brasil gerou um debate, gerou uma polêmica terrível a respeito do que ela estava fazendo ali, se ela se diz cristã, evangélica, o que ela estava fazendo ali, enfim. Mas de qualquer forma, os congressos deram uma surra no carnaval. E inclusive lá em Praia Grande, os jovens e adolescentes estavam em consagração. Quando eu cheguei ali, eles estavam em consagração, como se fosse um acampamento durante o carnaval, um acampa-dentro, na verdade. Foi um acampa-dentro que eles estavam fazendo ali. E houve um evangelismo. Eu não lembro se foi na segunda ou na terça de carnaval. Só que houve evangelismo. E como terminou à noite, num culto à noite,
chovendo, aquela chuva, 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 e o pessoal, o fogo pegando lá dentro, o pessoal falando em mistério, chorando, se abraçando, né, no manto mesmo, lá dentro, e lá fora chuva, 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 chuva. Então foi algo maravilhoso, lá em Praia Grande. Aí, em Lajeado de Araçaíba, que é distrito de Apiaí, fica no norte de Apiaí, foi outra experiência maravilhosa. Nossa igreja foi numa caravana até lá, uma viagem missionária. Nós evangelizamos ali. Lajeado de Araçaíba é como se fosse pequenos núcleos urbanos, um amontoado de casas na zona rural, uma zona rural praticamente, né? Que fica, eu praticamente não tive sinal de internet nem de telefone. Eu fiquei o dia todo sem sinal de internet nem de telefone. E estava praticamente isolado, pelo menos eu, né? Eu fiquei isolado ali, mas aquela igreja nos acolheu muito bem. Nós pudemos evangelizar, abordamos pessoas, inclusive uma escola que tá onde a diretora não queria de jeito nenhum que entrasse, o pessoal acabou entrando, enfim. Eu só sei que muita gente foi alcançada, muita gente se converteu. Tivemos pelo menos 9 conversões, que eu pude contar, né? O que o nosso pastor contou. Então, vidas foram alcançadas, vidas foram salvas, resgatadas, e crianças receberam a palavra, jovens, adolescentes, mulheres tiveram uma palestra, enfim, Deus bradou. Deus bradou. Foi um evento maravilhoso, uma experiência que nós levaremos pelo resto da vida. E eu quero terminar esse vídeo agradecendo aos 1.441, por enquanto, 1.441 inscritos que o meu canal teve até o momento. E agradecer, eu faço questão de mencionar alguém que Deus colocou, né, por meio de um vídeo na minha frente, numa notificação de vídeo, dizendo que estava infeliz aos 30 anos, que passou por depressão, que está tentando encontrar um rumo para a vida dela, está fazendo tratamento. Ela se demonstrou sua vulnerabilidade, confessando que tinha borderline, que é a Camila Busato. Eu me inscrevi assim, o que aconteceu? Teve um vídeo que ela gravou sobre ter amigos depois dos 30, esses dias atrás, e eu comentei num vídeo dando um testemunho meu de que agora aos 50 anos eu estou conseguindo alcançar pessoas que eu não tinha alcançado a minha vida inteira. E ela ficou tão impactada com esse testemunho meu que ela se inscreveu no meu canal. Por isso eu quero profetizar sobre a vida da Camila, a Camila Busato. Em nome de Jesus, eu estou orando por você, e eu desejo que você seja alcançada por Jesus Cristo e seja poderosamente usada pelo Espírito Santo para impactar muitas vidas por meio do seu canal. Deus tem um ministério maravilhoso reservado para você. Deus, existe um ditado muito usado no meio cristão, que Deus usa os improváveis. E a Bíblia tem várias menções de pessoas improváveis. O próprio Davi, que estava esquecido lá, pastoreando as ovelhas, o filho mais novo de Jessé, rejeitado pela própria família, e Deus transformou em rei. Até José, que estava preso após ter sido injustiçado, né, ter sido vendido como escravo pelos irmãos e ter sido acusado injustamente de tentativa de estupro, foi preso por isso e interpretou o sonho do faraó e foi promovido a governador. Ou seja, Deus usa os improváveis, pessoas que... Como é que pode acontecer isso com essa pessoa? É isso, Deus pode usar você também. Então, Camila Busato, receba em nome de Jesus essa palavra de que você pode ser poderosamente usada pelo Espírito Santo para impactar muitas. Você já está sendo usada, você não está percebendo isso, mas você já está sendo usada pelo Espírito Santo para salvar muitas vidas do suicídio, da automutilação, da depressão, da ansiedade, de muitas outras enfermidades da alma. Então, creia em nome de Jesus que Deus pode usar você para transformar muitas vidas, como já está usando, mesmo sem você perceber. Então, eu quero encerrar esse vídeo desejando um feliz ano novo a todos. Eu estou publicando esse vídeo antes do Natal, porque há uma previsão de chuva para os próximos dias, né, para o próximo final de semana. Então
Eu estou gravando esse vídeo agora, dia 18 de dezembro de 2024, para publicar dia 30 de dezembro de 2024, o penúltimo dia do ano, né? Véspera de ano novo, antevéspera de ano novo, no caso. Porque eu não sei como estará a situação por aqui em Sorocaba, se haverá falta de energia ou não por conta das chuvas, né? Porque aqui, para faltar energia é uma beleza, uma maravilha. Mas receba essa palavra no nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Feliz ano novo na presença de Deus. Coloque Deus em tudo na sua... Até deve pensar.